5 características de autismo em adultos, parte 4. Vem comigo. Primeira característica, tendência de gostar de fazer sempre as mesmas coisas. Eu, por exemplo, tenho as minhas manias, né? Há coisas que eu sempre faço do mesmo jeito. Por exemplo, eu sempre durmo do mesmo lado na cama. Então, não importa se eu tô na minha casa, se eu tô num hotel, se eu tô, sei lá, em qualquer lugar, eu sempre vou dormir do lado esquerdo da cama. Eu sempre vou começar a me vestir pelo lado direito em relação à roupa, sapato. Então, eu nunca vou colocar uma roupa começando pelo lado esquerdo. Eu sempre começo pelo lado direito. Eu calço primeiro o sapato direito, para depois ir pro lado esquerdo. Toda vez que eu vou em determinado restaurante, eu sempre peço o mesmo prato. E eu acho que isso, conversando com outros autistas, isso se deve ao fato de que, já que a gente vai gastar com algo, e esse algo nem sempre é barato, né? Dinheiro é dinheiro. Então, por que eu vou, talvez, desperdiçar o meu dinheiro pegando algo que talvez eu não vá gostar, se eu posso pegar algo que eu já sei que eu gosto, não é? Ou, por exemplo, eu sempre vou sentar no mesmo lugar da mesa, ou quando a gente vai num restaurante, eu gosto de sentar sempre numa posição onde eu tô olhando para todo mundo para eu saber o que tá acontecendo. Já sei que tem autistas também que gostam de ficar sentados bem do lado oposto, né? Que não precisa ficar vendo o que tá acontecendo. Tendência de gostar de usar sempre os mesmos objetos, tipo a mesma roupa, a mesma camiseta, ou sempre aquela cor, ou sempre determinado tipo de caneta, determinado tipo de escova no cabelo, enfim. Autistas tendem a gostar de fazer coisas do mesmo jeito, seguir uma rotina também. Sempre do mesmo jeito, né? Começa com isso, depois aquilo. E isso, gente, causa uma segurança, porque a gente não vai estar tendo que lidar com o imprevisível. A gente tá lidando com algo que a gente sabe, que a gente gosta, que a gente já testou, que a gente já experimentou, que a gente já viu, já foi bom, já conhece. A segunda característica, gente, eu posso dizer que, para mim, pessoalmente, foi uma das descobertas mais importantes que eu tive nesse processo de autoconhecimento em relação ao autismo, que é a questão de empatia emocional e empatia cognitiva. Para pessoas típicas, é muito simples elas sentirem uma empatia cognitiva, que elas imaginarem o que a pessoa está passando, que elas conseguirem se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, alguém vem, conta determinado problema. Pessoas típicas, elas vão se imaginar, nossa, como que eu estaria me sentindo com esse problema? E aí, muitas vezes, elas conseguem ajudar umas às outras. No autismo, é mais comum que os autistas tenham empatia emocional, que é quando a pessoa sente o que o outro está sentindo. Não é só imaginar, ela sente aquilo. E durante muito tempo, gente, eu fui o tipo de pessoa que eu queria agradar todo mundo. Por quê? Mas não pelo fato de, tipo, deixa eu deixar essas pessoas felizes, não só por isso. Mas o que eu sentia é que, se eu agradar essas pessoas, se eu deixar essas pessoas felizes, elas não estarão tristes, elas não estarão bravas, então, consequentemente, eu não vou precisar ficar triste ou brava, ou sentir o que elas estão sentindo. Olha o perigo disso. E eu sofri tanto, tanto, tanto na minha vida, gente, porque às vezes eu, sei lá, discutia com alguma amiga e na minha cabeça eu não estava errada. Eu achava que eu estava agindo de forma certa. Mas aquele sentimento daquela discussão era tão pesado pra mim que eu deixava de que, tipo, não tô nem aí se eu tô errada, se eu tô certa, deixa eu resolver esse assunto. Só que, por um lado, é bom, né, a gente ser the bigger person, como a gente diz, né, no inglês, tipo, deixa de lado o orgulho, vai conversar. Mas muitas vezes eu sentia que as pessoas se aproveitavam disso. Tipo, ela sempre vai pedir desculpa, ela sempre vai vir atrás, ela sempre vai dar um jeito, ela sempre vai resolver. Então, depois que eu vi que era isso que eu tinha, porque eu ficava pensando, nossa, mas por que esse desejo de querer fazer com que as outras pessoas ficassem bem? Sabe, tipo, eu chegava num lugar, se tivesse um clima meio pesado, eu ia ficar extremamente mal, e eu ia ficar indo de um por um do lugar até eu descobrir quem que tava mal,
para eu deixar essa pessoa bem, para eu começar eu me sentir bem. Então, depois que eu percebi, entendi que isso acontecia muito comigo, nossa, as coisas assim mudaram da água para o vinho. Eu comecei a me cuidar mais nesse sentido. Eu comecei a saber separar mais, né? Principalmente com terapia, eu comecei a separar. Não, esse sentimento não é meu, essa dor não é minha, eu já tenho os meus problemas, já tenho, né? Eu já sofro com as minhas coisas, eu não preciso de mais isso, eu não tenho que resolver o problema do outro. E assim, tipo, gente que eu nem conhecia, tava falando lá né, os problemas, e eu tipo, minha nossa, que dor, que dor, que dor. Então, e essa é uma característica que eu quis trazer aqui pra vocês, porque talvez nem outra pessoa talvez não consiga verbalizar isso, né? Então, quando eu consegui, a partir do momento que eu consegui passar isso, foi, nossa, maravilhoso. Terceira característica desse vídeo é que geralmente, nem sempre, lógico, porque a gente não pode generalizar, mas geralmente autistas, infelizmente, têm uma autoestima baixa. E conversando com a minha psicóloga esses dias, a gente foi meio que chegando à conclusão que talvez não seja necessariamente em relação à autoestima baixa. Mas, como é a primeira coisa que a gente já pensa, a gente coloca todas as nossas dificuldades nisso. Ai, minha autoestima é baixa, eu não consigo, então nem adianta eu tentar, não vai dar certo mesmo. Mas, quer ver, ó, deixa eu explicar melhor. Por exemplo, durante a minha adolescência, eu via as minhas colegas cheias de amigos, todo mundo, né, tipo, indo nas festas, indo nas casas uns dos outros, sendo aquela amizade, ou as meninas cheias dos meninos, os meninos todos apaixonadinhos pelas minhas amigas, e eu ficava tipo, nossa, eu devo ser muito feia, os meninos não vêm atrás de mim porque eu sou muito magrinha, eles devem ter vergonha de mim. E durante muitos anos, até pouco tempo atrás, eu me sentia assim. Eu me sentia desvalorizada, eu achava que as pessoas não gostavam de ficar perto de mim, eu achava que as pessoas me achavam feia e que era por isso que eu não conseguia ter nada, né? Ter os namoradinhos, as paqueras, as amizades. E aí, eu sei, tipo, eu comecei a perceber que esse lado meu deu uma boa melhorada quando eu me casei, né? O Marcelo sempre muito extrovertido, sempre muito animado, isso foi meio que me puxando, então ele me ajudou bastante em relação à minha autoestima, mas eu sempre tive essa dificuldade, né? Então, por exemplo, vocês jamais vão me ver falando num stories, num vídeo, tipo, ai, gente, eu tô tão linda hoje, ai, tô me sentindo maravilhosa. Vocês nunca vão me ver falando isso. Eu posso até falar algo tipo, nossa, meu cabelo tá muito bonito, eu adorei minha maquiagem, ou algo assim. Mas, tipo, que eu tô me achando a tal. Ainda não, pelo menos, ainda não consigo falar assim. Mas, conversando com a minha psicóloga, a gente chegou a uma conclusão muito bacana, que é, talvez o fato, na minha adolescência, não era que os meninos necessariamente me achassem feio ou algo do tipo. Ou, né, em relação a amizades. É que talvez eu não tivesse o repertório necessário para saber fazer novas amizades, para saber paquerar, né? Então, digamos lá, eu tava paquerando com um menininho, deu certo, então eu achava que aquele jeito ia dar certo sempre. E não é bem assim, né? Vocês sabem que cada pessoa a gente tem que agir de um jeito e tal. Então, ter conversado sobre isso com ela me deixou muito mais aberta a entender um pouco melhor essa questão da minha autoestima. Mas quando eu era mais nova, muitas pessoas falavam, nossa, você parece tal atriz, você parece tal pessoa. E eram atrizes lindas, né? Eu achava elas lindas e eu pensava, nossa, ai, gente, eles devem estar falando isso só pra, sei lá, me agradar. Ai, acho que eles querem só. Ou será que eles estão tirando sarro de mim? Ai, acho que eles devem estar tirando sarro. Eu pensava muito nisso. Eu não conseguia aceitar o elogio. E, consequentemente, muitos autistas têm essa dificuldade em aceitar os elogios, porque a gente não necessariamente a gente vai se achar capaz, bom o suficiente. Então, a gente geralmente tem essa tendência em duvidar da nossa capacidade. Por isso que é tão importante terapia. Próxima característica é que muitos autistas adoram fazer listas. Listas, agenda, organização, né, dos pensamentos. E eu sempre gostei muito de fazer listas, até para tomadas de decisão minha. Então, sei lá, eu tinha determinada escolha que eu tinha que fazer entre o A e o B, aí eu fazia.
todas as coisas boas que o A tinha, todas as coisas ruins que o A tinha, todas as coisas boas que o B tinha e ruins que o B tinha. E nisso ficava mais fácil de eu visualizar o que eu tinha pra fazer. Ou até mesmo, tipo, lista, vamos ver, como que vai ser meu dia amanhã? Eu faço a listinha, eu vou marcando um checkzinho em tudo que eu vou fazer. E claro, se a gente for ver essas características, gente, de forma isolada, é claro que todo mundo, qualquer pessoa pode gostar de fazer lista, né? E pessoas típicas também gostam de fazer listas, e tá, beleza. Mas tem muitos autistas que levam isso, tipo, muito a sério, tipo eu, né? Então, eu gosto de ter aqui visualizado. Eu faço lista pra tudo. Então, eu vou viajar, faço lista. Eu vou no mercado, faço lista. Eu vou tomar decisão, faço lista. Aí eu vou planejar o meu mês, faço lista. Eu vou planejar meu futuro, faço lista. Parece que o meu cérebro consegue se organizar de uma forma melhor. A última característica desse vídeo é em relação à dificuldade que muitos de nós temos quando a gente encontra pessoas conhecidas na rua. Hoje em dia, eu já tô bem melhor nesse aspecto, mas principalmente porque eu meio que fui treinada para isso durante, né, a minha vida. Eu dou aula desde muito novinha, então eu sempre tive que falar em público, sempre tive que me comunicar com as pessoas. Minha família sempre foi muito musical, então a gente sempre cantou, dançou, sempre estive no palco, com as redes sociais, né? Quando eu encontro as pessoas na rua para conversar, sempre fazendo isso. Então hoje em dia já é algo mais simples para mim. Mas muitos de nós, a gente tem essa dificuldade quando a gente encontra alguém conhecido, porque a gente não sabe o que falar, o que a pessoa vai falar com a gente. Então, muitas vezes, é comum vocês verem autistas evitando, tipo, elas viram alguém conhecido, elas vão evitar de falar com a pessoa ou de ser vista pela pessoa, e não é grosseria, não é antipatia, e muito menos que não é porque a gente não gosta da pessoa. Mas é uma sensação assim, tipo, meu, nossa, o que eu vou falar? O que eu vou falar agora? E se ele falar alguma coisa que eu não sei? Aquele imprevisível chega a ser dolorido. Então, não se ofendam quando algum autista evitar ver vocês, não é por mal, mas é simplesmente pelo fato de a gente não saber o que falar. Então, se vocês acabarem encontrando algum autista, que vocês sabem, né, que seja autista, e depois desse vídeo, tente você chegar e já conversar, já puxar assuntos básicos, tipo, me fala de fulano, me fala de cicrano, me conta tal coisa, sei lá, às vezes você viu que ela passou, sei lá, no vestibular, me conta, fiquei muito feliz. Sabe, se você for puxando o assunto, a gente vai ficar mais tranquilo, porque a gente vai chegar um momento que a gente vai pensar, meu, nossa, e o que eu vou perguntar? O que eu tenho que falar? E se a pessoa já chega conversando com a gente nesse sentido, a gente já fica mais, tipo, ufa, a pessoa já tá fazendo a parte dela. Então fica mais fácil pra gente. E por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha, faz tudo o que tem que ser feito e até a próxima. Tchau!